Olá, está no ar mais um check-in, hoje, sexta-feira. Seja bem-vindo, fique conosco aqui na TV Univates. Eu vou conversar com o professor Gabriel Aidelvain Silveira, um professor aqui da casa especializado na área de Sociologia e que tem disciplinas no curso de Direito. Ele fez inúmeras viagens, tem uma experiência enorme e muitas coisas bacanas para nos contar. Então, por favor, fique conosco, o check-in está no ar. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, vocês que nos assistem pela TV Univates, canal 15 da NET, ou também pela internet, univates.br/TV. Obrigada pela tua companhia. Hoje no check-in nós vamos conversar com o professor Gabriel Aidelvain Silveira, um professor da área de Sociologia. Boa noite. Boa noite, Gabi. Obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite. Obrigada pela presença. Nós já conversávamos aqui nos bastidores sobre a tua experiência tão rica e as tantas viagens que tu já fez, desde viagens de passeio, estudo principalmente, né? Sobretudo. E, pois é. E, bom, também teu doutorado sanduíche e tantas outras coisas que tu ainda pretende fazer, né? Até nem sei se a gente vai ter muito tempo no Brasil, né, Gabriel? Não sei. Acho que não. Bem. Muito bem. Bom, comece te perguntando, então, quando começou essa tua vontade por viajar assim? E quando foi a primeira vez, efetivamente, que tu foste para fora do país? Tá bom. Bom, tirando essas viagens para a fronteira que todo mundo faz, assim, para Ribeira, para comprar muamba. É verdade. A minha primeira viagem importante foi em 99. Quando eu tive visitando a minha tia, que se tornou médica nos Estados Unidos, né? E eu tinha, então, 17 anos e estava naquela fase, assim, bastante deslumbrado. Queria ver a Disneylândia. Nossa, imagina. Procurar souvenirs do Elvis, do Michael Jackson, essas coisas assim. Que bacana. Bom, que privilégio ter uma tia lá para poder passear, né? Já começa por aí. Foi bem legal. E nessa viagem eu pude conhecer vários estados. Fiz uma viagem de carro desde a Califórnia até Utah. Nossa, que passando bacana. por Nevada e por Arizona. Né? Então, bem jovem, já pôde conhecer diversos lugares, Gabriel. Sim. Muito bem. Depois dessa viagem a passeio, assim, e a tua faculdade, enfim, quando começou a vida profissional mesmo, né? E todos os compromissos que a gente tem depois de mais velhos, depois que passam os 17, né? As coisas já começam a mudar. Qual foi essa primeira viagem, então, que foi mais com cunho acadêmico, assim, relacionado à profissão, Gabriel? Daí, bastante tempo depois, 2012, eu tive meu primeiro paper selecionado para apresentar no Congresso Internacional. Foi em Miami, num evento chamado Southeast Council of Latin American Studies, e eu fui apresentar meu trabalho sobre juízes brasileiros marxistas. Nossa, que área bem, né? Então, muito nervoso, né? Era a minha primeira vez que eu ia ter que falar em público, em inglês, embora fossem 15 minutos. Sim, mas imagina, era apresentar um trabalho em inglês, né? Então... Fiquei bastante desesperado. Descobri na noite anterior que várias coisas eu pronunciava mal, com as pessoas vendo como é que eu lia meu paper, né? Eu lia issue para questão. Não, é issue, senão é sapato, shoe é sapato. Né? Eu dizia, meu Deus, eu não vou conseguir. E foi minha primeira experiência, né? Mas gostei tanto deste congresso, conheci tantos jovens da América Latina ocupando posições interessantes na academia americana e acontecendo lá, que eu vi que, de fato, tem um grande mercado para acadêmico, para latino-americanos e para brasileiros, que desenvolvam pesquisas e requisito básico, doutorado e falar inglês. Nossa, que bacana. Bom, então, a partir daí tu já começou a te sentir mais confiante, assim, com relação a praticar a tua profissão também fora daqui, né? E por que a opção por ser professor, assim, especificamente?
Isso talvez eu vou ter que te dar uma resposta um pouco psicanalítica, né? Porque Não tem problema. certamente eu imagino que remonta à minha primeira infância. Minha mãe é professora. Ah, legal. Eu cresci entre livros de Piaget, Vygotsky, Paulo Freire. Cresceste muito bem, então. Então foi isso, né? Na adolescência eu ainda as professoras, colegas dela de pós-graduação, me davam os manuscritos para eu digitar no computador, né? Nossa, que legal. Na época, elas não tinham ainda essa familiaridade com a máquina, né? E os adolescentes todos já tinham, né? Claro, com certeza, mas a gente também se pega um pouco nisso, assim, né? Que quem nasce hoje já nasce com todos os aparatos. E a gente, às vezes, fica um pouco atrás, né? Por mais que tente se atualizar, né, Gabriel? Bom, falando sobre essa experiência de professor, então, no exterior, vamos tentar elencar mais ou menos aqui quais foram as viagens que tu fizeste até hoje. Eu sei que foram muitas, mas fala pra gente, assim, Algumas, as que tu né? te lembra. Tá. Eu não vou precisar agora exatamente os anos e as datas, Claro, mas não tem problema. eu tive, depois de iniciar o doutorado, uma seleção que eu tive em primeiro lugar para fazer uma missão científica na Universidade de Massachusetts, em Amherst. Legal. E junto a professores renomados, bastante importantes na área dos estudos judiciais. Eu gostaria de citar o Sheldon Goldman. Né? Gosta bastante dessa área, sim. É a minha área, sociologia jurídica, né? Certo. Eu estudo o direito de um ponto de vista sociológico. Legal. E eu fui lá conhecer o Sheldon Goldman, que é o reitor de honra da UMass. Nossa, né? que bacana. E ele carrega um Life Tenure Award, né? Prêmio pela obra de uma vida, vamos traduzir assim. Porque ele pesquisou todas as nomeações judiciais de Roosevelt a Obama. Nossa. Todas as bibliotecas presidenciais. E esse cara me recebeu. E são coisas que a gente não imagina, né? Nossa. Que eu seria tão bem recebido por um cara tão importante, né? Pois é, e quando tu chegou na frente dele, assim, em meio a todo esse conhecimento, qual foi a primeira coisa que tu perguntou pra ele, que tu quis saber? Não sei se tu teve muito ou pouco tempo com ele, mas enfim. Muito mais tempo do que eu imaginava. Ah, que bom. Né? Ele, assim, eu não imaginava, porque isso não é comum nem no nosso país, que tem fama de ser bastante hospitaleiro, né? Me levou para jantar, me levou na casa dele. Nossa. Assistimos juntos debates presidenciais que na época estavam correndo. Que privilégio, Gabriel. E ele me deu os comentários, né? Os mesmos comentários que ele daria na CNN, por exemplo. Ele discutiu comigo na casa dele comendo macarrão. Não gravou, assim? Não tinha um gravador na mão, mas foi assim, de primeira mão. E eu perguntei, professor, o senhor tão importante, assim, tão ocupado, como dispõe de tempo para me atender? Porque eu não estou acostumado com esse nível de atenção de uma autoridade, né? Assim. E ele diz, Gabriel, não é todo dia que também vem alguém do Brasil, especialmente para me ver. Ah, né? Que bacana. Então é um senhor que tem hoje cerca de 90 anos. Imagina. E dá suas aulas e atende os alunos, assim, famoso por atender os alunos. Ele tem um cuidado especial com os alunos. Né? Muito bem. Sheldon Goldman. Eu queria registrar isso, porque Bacana. eu vou referenciar esse vídeo para ele na internet depois. Muito bem. Então aproveita e manda um grande abraço para ele. Pode mandar em inglês aqui, para ele saber que tu está falando dele. Fica à vontade. Dear Professor Sheldon Goldman, I send you my best regards. Legal, bacana. Bom, daqui a pouquinho, aproveitando essa parada para tua referência, a gente volta daqui a pouquinho, vamos fazer um breve intervalinho e Check-in volta já já, então. Fique conosco.
volta no check-in de hoje, conversando com o professor Gabriel Heidelwein Silveira, da área de Sociologia, aqui da Univates, professor do curso de Direito, e que tem uma experiência muito grandiosa fora do país, morou um tempo nos Estados Unidos e também fez outras diversas viagens, que eu acredito que a gente não vai nem ter tempo para contar todas elas, teria que vir uns 3 programas aqui, né, para nos contar. Possivelmente. Bom, conversávamos no bloco anterior sobre um professor que tu gostou muito, que tu conheceu, teve o privilégio de conhecer, e tu tiveste também a oportunidade de dar aulas fora do país, Gabriel? Ser professor fora? Não, o que eu tive é participação em seminários, congressos, e então eu apresentei pequenas falas, né? Papers. Sim, até porque no doutorado de sanduíche provavelmente também tenha que ter feito algumas outras apresentações e tal, né? Eu tive apresentando em vários países, mas não considero atividade docente, né? É atividade de pesquisa, de divulgação científica, a gente chama, né? Bom, das tuas viagens, eu sei que tem muitas situações inusitadas, né? Nós conversávamos aqui nos bastidores sobre uma específica que foi na primeira viagem, quando ainda tinha 17 anos, né? Sim. Conta pra gente, Gabriel. Tá, é uma história que é um pouco divertida, tragicômica. Tragicômica. Então, o meu tio, o Marcelo Fishman, que é médico lá nos Estados Unidos, pesquisador, né? Tem uma posição importante, ele é pesquisador da Biblioteca Nacional. Nossa, que né? legal. Estuda inteligência artificial, mas ele estava à paisana, claro, né? Levando eu e meu amigo Philip Miller para um passeio de férias de adolescente, né? Então, nós fomos de carro até Las Vegas, Nossa. né? Aquela coisa toda, tudo é lindo, tudo é maravilhoso lá em Las Vegas, né? Cantado. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Tá. Aí, o que acontece? Era aniversário do Philip Miller. E nós fomos, claro, no Hard Rock Café. E aí compramos uma Miller, por causa do Philip Miller. Tá. E saiu bebendo a Miller com 17 anos, saiu tomando no carro, né? Sim. Meu amigo. Não o motorista, né? Sim. É o teu tio que estava de motorista. Meu tio estava de motorista. Só que menores de 17 não podem beber. E também não se pode levar garrafas abertas dentro do carro. 2 infrações já. No meio do caminho, nós ficamos encantados com o deserto do Arizona, que tem os canyons, nos fez lembrar o Papaléguas, essas coisas assim. E nós paramos para tirar umas fotos. E encontramos uma placa de automóvel. As placas nos Estados Unidos são estilizadas. Que souvenir maravilhoso. Lindo. Uma placa do Arizona para colocar na parede do quarto. Pegaram. Pegamos. Mas estava jogada, assim? Estava jogada, né? E aí o meu tio pisou um pouco demais e a polícia nos parou. E aí constatou bebida aberta dentro do carro, uma placa de outro estado, excesso de velocidade, então ele foi algemado ali na hora, né? Sério? E nós, assim, ficamos rindo, a policial chegou lá, né? O que tem de tão engraçado? Vocês querem ir pra cadeia? Né? Mesmo? E Nossa. meu tio teve que explicar, não, eu trabalho aqui, eu tenho green card, não tem nada a ver. Mas e essa placa, como tu explicas? E essa cerveja? E ele teve que explicar, eu não bebi, ele bebeu. Ah, mas ele é menor também. Não pode. Também é ilícito. Gabriel. Então a gente ficou naquela entre escolher o menor ilícito para assumir, né? O motorista não bebeu, quem bebeu foi o menor, também não pode. Então, não sabia o que era pior. Ganhei $800 de multa nessa ocasião. Nossa. E não contou para minha tia. Então agora ela ficou sabendo, ou ficou sabendo já depois? Isso já faz mais de 10 anos, agora já passou, né? Muito bem. Gabriel, mas aí foi algemado e logo liberado, assim. Sim, depois foi logo esclarecido, né? Claro, mas tiveram que ir até a delegacia, algo assim, não? Não, foi tudo na beira da estrada do deserto do Arizona, assim, um atraque da polícia. Já resolveram tudo por lá mesmo? Eles checaram, né? Viram que ele era um profissional claro. Que estava lá legal e que a gente estava de turista, tudo certo.
Mas a gente, assim, na pura inocência, fazendo atrapalhada, né? Sim, mas olha só. Bom, depois dessa viagem de mais adolescente e tal, quando foi a primeira vez que tu retornaste, foi nesse trabalho que tu foste apresentar, né? Sim. E depois disso, quais foram as viagens que mais te marcaram, então, Gabriel? Então, eu fui várias vezes para os Estados Unidos, né, para apresentar trabalhos. Eu tive em Boston, em Minneapolis, em Indianápolis. Indianápolis foi muito importante para mim. Foi lá que eu fiz um grande amigo e colega intelectual, que é um egípcio, o Mohamed Arafa, né? E até hoje nós trocamos assim as figurinhas, porque apesar dele ser árabe, islâmico e tudo mais, e tantas vezes o confundem aqui no Brasil por preconceito com coisas ruins por ser islâmico. É mesmo? Já fizeram até piadinhas assim, né? Ah, um homem-bomba, tá? E coisas do tipo. As pessoas... Então, grande parte do trabalho dele é desmistificar pelo mundo a imagem do Islã. Que legal. Né? Poxa, ainda mais agora, assim, né? E com todas essas situações, tu tem conversado com ele, que tem ocorrido no mundo? Muito. A gente troca direto, né? Eu gostaria de contar que a quantidade de semelhanças entre os métodos de violência simbólica dos governos e de corrupção, guardadas todas as diferenças que existem no Brasil e no Oriente Médio, é incrível, porque o ser humano, quando tem poder, ele recorre aos expedientes clássicos de sempre, né? Manipulação, violência, coisas assim. E ele é professor da Universidade de Indianápolis e da Universidade da Alexandria. E viaja pelo mundo por aí, contando, então, como é que é o Islã, como é que não é o Islã, o que é o Daesh ou o Estado Islâmico. Sim. Né? Porque também essa manipulação da informação que até chegar na gente ou em outros países também, a gente sabe que realmente é grande, né? E direto, assim, da fonte, o que tu tem de informação, assim, dele a respeito do que aconteceu agora, assim, de como se encontra o Islã nessa situação, assim, de terror? Bom, para o tempo que a gente tem para falar de forma bem sucinta... Sim, tem que ser. O Islã é uma religião gigantesca, mundial e pacífica, né? Essas pessoas aí que fazem terrorismo correspondem a menos de 1% dos islâmicos, e os verdadeiros islâmicos que estudam o Alcorão, que conhecem a história do Maomé e tudo mais, eles estão extremamente revoltados com a propaganda negativa que esses radicais fazem da religião deles. Claro. Né? E com relação ao medo que eles sentem também por serem taxados, assim, incluídos nessa minoria, né? Mesmo que seja minoria. Sim. Isso pode me levar, talvez, a comentar contigo o tempo que eu passei na França, né? Porque eu convivi lá no 18e arrondissement, que é o chamado bairro 18, né? E é um bairro dos excluídos, né? Fica bastante próximo onde estavam escondidos os terroristas recentes. Sim. Que eles ficavam em Saint-Denis, logo ao norte do bairro 18. Então, os meus vizinhos eram todos africanos, né? Ou árabes, porque era um lugar mais barato. Foi lá que eu pude ficar como estudante bolsista, né? Certo. E eu pude sentir, ano passado, estando lá, um agravamento da tensão, né? Porque era nítido, era visível, e as pessoas insistiam em negar isso, né? As pessoas falando na TV ou que faziam turismo, não, Paris é maravilhoso, Paris é lindo, Paris é maravilhoso, Paris é lindo. Mas saindo da parte da festa, né, do turismo, de tirar foto na torre, de ir no Louvre, essas coisas assim, tem pessoas de opiniões muito diferentes, talvez inconciliáveis, compartilhando o mesmo espaço, e você percebe no olhar que elas estão sentadas uma na frente do outro no trem e se odeiam, né?
E isso a gente sente. E eu estava lá, Nossa. na minha situação de brasileiro, imaginando assim, não, brasileiro é amigo de todo mundo, né? Então eu não tenho problema aqui. Mas eu senti, assim, muitas vezes o francês me olhava de cima e o árabe me olhava de lado e eu com dificuldade para fazer amizades, né? Nossa. Pois é. Bom, deixa eu ver, acho que terminou o nosso tempo já sim, já estourou nosso tempo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais check-in para conversar com o Gabriel. Estamos de volta com o check-in, hoje conversando com o professor Gabriel, que nos conta da sua experiência super rica nos Estados Unidos e também em outros países onde esteve estudando, descobrindo coisas novas. Como é para o sociólogo viajar tanto? Fundamental, né? Creio eu. É essencial, né? Eu quando eu viajo, eu gosto, guardadas as diferenças, de pensar que eu viajo como o Alex de Tocqueville fazia, né? Que não é uma viagem assim só de ver as coisas, de bater foto, Claro. e tal, mas de tentar perceber a cultura dos povos. Exato. Às vezes elas são impenetráveis, né? Mesmo? Por exemplo? Por exemplo, foi muito difícil, enquanto eu estava na França, entrar na comunidade árabe. Ah, sim. Né? Uhum. Embora eu tenha tentado e conseguido em certa medida. Certo. Estivesse em Harvard também, né? Estive visitando brasileiros em Harvard, né? Na escola de Direito e na escola de Biofísica, né? Jovens geniais. Pois eu ia te perguntar justamente isso, assim, realmente existe essa diferença tão grandiosa? Existe, é absolutamente incomparável. Mesmo? O orçamento de Harvard, só da Universidade de Harvard, é maior do que o orçamento da educação brasileira inteira. Então, os alunos têm... Vamos segurar na cadeira aqui. Os alunos entram na sala, tem um espaço com o seu nome identificado, tem um coquetel esperando eles lá de fora, porque assim, vocês são os melhores, vocês têm que se sentir bem tratados, porque é muito caro. Sim, você tem que ter 10 em todas as notas, desde que nasceu para ser selecionado para entrar num curso de ponta de Harvard, né? Eu estive lá visitando para conheci uns brasileiros lá muito legais, me hospedaram, né? Que estudam lá, então, no caso. Que estavam na época estudando lá. Certo. Né? E são mesmo muito geniais, como tu comentou. Tinha um cara que estava estudando a mecânica da mão para fazer o exoesqueleto para fins médicos, aeroespaciais e bélicos, né? Só que daí acharam que ele já estava bom demais na mão e transferiram ele para o joelho. E era um cara de 22 anos. Nossa. Que sabia calcular e ele estava, então, trabalhando no projeto de descobrir o Luiz Henrique Nicolini, de Espumoso, tá? Nossa! Ele estava, então, tentando descobrir qual material que se deveria usar no traje que mantivesse as propriedades. Ele já tinha descoberto as propriedades necessárias. Nossa. E estava descobrindo o material. E ele encontrou que o café do Starbucks tinha as propriedades. O problema é que ele não mantém. Se você correr 10 metros... vai perder as propriedades. Nossa, que interessante. Eu queria te contar uma coisa engraçada que aconteceu quando eu cheguei lá, né? Cheguei em Boston. E queria... Primeira coisa, quero conhecer Harvard, né? Claro. Porque é perto. Eu fui alugar um carro. Ali eu já vi a desnecessidade de um código de defesa do consumidor como a gente tem aqui. Por quê? Porque na vaga onde estava meu carro, tinha um carro bem melhor do que o que eu tinha comprado. Bom, leva este, porque este estava na vaga. O erro foi nosso. Me pediram desculpa. Tá? E não tem uma lei que diz que tem que fazer isso.
costume, é a cultura, tá? E aí, aí é outra gafe das minhas, né? Que eu faço várias. Programei no GPS para me levar para Harvard. E me levou para o município de Harvard. Que fica, eu acho, a uns 80 quilômetros do município de Cambridge, onde está a Universidade de Harvard. E aí eu descobri que Harvard não fica em Harvard, né? Tudo bem. Primeiro teve que fazer a viagem para descobrir, né? Mas valeu. A paisagem era muito bonita e tal, mas não era o destino que eu queria. Bacana. Gabriel, infelizmente a gente tem pouco tempo. Eu teria milhares de perguntas para te fazer, até por essa tua experiência tão rica e tão bacana que eu acho que tem que ser compartilhada mesmo. Mas, bom, me restam alguns minutos aqui ainda para te perguntar qual vai ser o próximo destino, o que tu vai fazer e, enfim, depois tu volta para cá então para nos contar que tal, o que tu acha? Tá certo? Para onde tu pensa ir daqui para frente, Gabriel? Eu penso em fazer meu pós-doutorado com certeza nos Estados Unidos. Isso eu vou fazer. E em breve. Vai permanecer nessa área mais específica do direito e tal? Sociologia do direito é a minha área de especialização. E pensa já em alguma linha de pesquisa específica para realizar lá? Ou ainda... A gente tem, né, o comportamento judicial comparado. Né, como os juízes brasileiros são diferentes dos juízes franceses, dos juízes americanos, russos, egípcios. Nossa, que bacana. É uma linha pouco conhecida no Brasil. Né, às vezes eu tenho que explicar para os meus colegas o que eu faço, mas que existe desde os anos 30 nos Estados Unidos, o pessoal conhece, é uma coisa normal, né? Tem centenas de livros publicados. E é a linha na qual eu me filio hoje. Muito bem. Independente de tantos livros publicados e tantos acessos, provavelmente também vai ter que viajar muito, né? Para poder realizar essa tua pesquisa, não é mesmo? Com certeza vou ter que carimbar bastante meu passaporte. Check-in. Que bacana. Depois tu vem e traz o passaporte pra gente ver aqui, mostrar. Tá bom. Gabriel, muito obrigada mesmo de coração pela tua participação. Pelas tuas histórias e pela tua simpatia também hoje aqui no Check-in. Obrigada mesmo, de coração. Muito obrigado pelo convite, Gabi. Bom, até a próxima, então nós vamos ficar te aguardando, viu? Tá bom, eu que agradeço. Se você perdeu alguma parte do nosso programa, que hoje foi muito interessante, por favor, confira no nosso canal no YouTube, /TV Univates, e também pode conferir o Check-in aqui nos nossos horários alternativos da TV Univates. Um grande abraço e até sexta-feira que vem.